Maranata, desbravadores! Hoje eu vim trazer para vocês um pequeno resumo, uma aulinha da especialidade de mamíferos. Já passamos essa especialidade no clube esse ano, tivemos o bom de mamífero, falamos bastante dessa especialidade, mas agora nós precisamos finalizá-la. E para dar uma ajuda aí para o pessoal que está um pouquinho atrasado, ou para o pessoal que já entregou a parte escrita, mas precisa de repente reescrever alguma coisa, ou para aqueles que precisam estudar para finalizarmos a especialidade com uma avaliação. Tá ok, pessoal? Então fiquem atentos aí às dicas. O primeiro requisito é: em que dia da semana foram criados os mamíferos? Algumas especialidades respondidas dizem que é apenas no sexto dia, outras no quinto dia, mas de acordo com Gênesis 1, de 20 a 31, você vai perceber que foram criados os mamíferos em 2 dias da semana, no quinto e no sexto dia. Por quê? Você vai me responder o porquê, né, desbravador? O segundo requisito pede pelo menos 4 características de um mamífero. Bom, os mamíferos têm muitas características que os diferenciam de outros animais. Eu vou falar 4, as mais simples. Os mamíferos são animais vertebrados. Os mamíferos mamam, né? Se alimentam de leite quando pequenos. Os mamíferos possuem glândulas mamárias. E os mamíferos possuem a presença de pelos. Depois nós temos a questão número 3, que fala sobre grupos de mamíferos e pede que vocês mencionem uma ou mais espécies de mamíferos encontradas em cada ordem. Então, entendam bem o que o requisito da especialidade está pedindo, para que você não escreva muita coisa desnecessária, apenas copie especialidades da internet, ou que você não responda corretamente. Então, assim, seja objetivo, tá? Então, nós temos de A a L. São grupos de mamíferos. Então, assim, seja objetivo, desbravador. Não copie de mais e nem responda de menos. Quarta, relacione 4 mamíferos úteis e explicar a sua utilidade ao homem. Eu vou falar apenas de 2. Vou falar da vaca, que a vaca produz leite, né? Ela é útil para o ser humano, além de algumas pessoas, infelizmente, matarem a vaquinha, né? O boi para comer. E também a ovelha, que produz lã, e através dessa lã é produzida roupa para o ser humano. E logo em seguida vem a número 5, que diz assim: relacione 4 coisas que os mamíferos fazem e que são prejudiciais aos homens. 4 coisas. Muito simples, né? Eu não vou falar as 4, porque se eu falar as 4, eu vou pedir outras diferentes. Um mamífero, só para vocês terem uma ideia, que é muito prejudicial ao ser humano e também é um animal imundo, de acordo com Levítico 11, é o porco, que ele é o transmissor de doenças como fogo selvagem, né? O verme, um verme que dá no cérebro, vocês vão pesquisar. E também é o principal vetor de um verme chamado tênia solitária. Pessoal, qual o maior mamífero do mundo? Muito fácil, né? É a baleia azul. Mas eu quero saber mais da baleia azul. O que a baleia azul come? Qual é a área em que a baleia azul ela está? Então, nós precisamos
dar mais características desse animal. A 8, relacione 8 espécies de mamíferos silvestres que você já observou e identificou pessoalmente na natureza. Fizemos a visita a alguns zoológicos online, ok? Muitos fizeram, foi muito legal. Mas aqui está pedindo para você relacionar mamíferos silvestres que você já observou, que você já olhou na natureza. Tem muito. Mamífero é uma classe, é uma especialidade vasta. Então, assim, quem nunca viu na Vila Tu uma vaquinha andando por aí? Morcego à noite? Muitos animais que são mamíferos que você já observou. A especialidade está pedindo 8 somente. Escrever e contar a história sobre um mamífero que você já observou. Eu vou dar uma dica para você. Nesse momento, eu estou gravando à noite. E eu falei na minha especialidade de um animal que tem hábito noturno. E eu até contei uma história muito interessante a respeito desse animal. Você pode fazer a sua. Esse animal é o morcego, né? O morcego, ele tem hábitos noturnos, ele produz à noite. O morcego é um animal muito interessante e é de uma classe também muito interessante. Qual é essa classe, será? Muito fácil, né? Tem morcego. De repente, quem nunca tomou uma carreira aí de vaca? Desbravadores? É muito fácil. Bem, vou ficar por aqui, deixando um recadinho para vocês. Nossa investidura está muito próxima, vai ser em dezembro e teremos investidura sim. Conto com você, só depende de você. A pandemia não vai frustrar os planos de Deus para o nosso clube, nem para a sua vida. Basta você fazer a sua parte. Bom, eu fico no aguardo do resumo dessa aulinha que você recebeu, da parte prática respondida de forma bem honesta. Eu não quero nem mais e nem menos. Eu quero apenas que você reflita ao responder a especialidade. E depois nós vamos marcar uma avaliação por escrito que eu já preparei com 10 perguntinhas simples e muito fácil para que você possa responder. Essa avaliação eu só vou poder aplicar até o dia 10 de novembro, ok? Eu tenho que ter um prazo para entregar as autorizações para o regional. Então, até o dia 10 de novembro. Desbravador, só depende de você, tá bom? Aqueles que me procurarem para fazer essa avaliação, entregar a parte escrita e o resumo até dia 10 de novembro, tem que estar tudo preparado. Vai se investir nas especialidades de mamífero na investidura de dezembro. E também lembrando que essa especialidade é um requisito muito importante para a classe de amigo e algumas outras classes também. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima noite.